Faltam talvez 12 horas, talvez menos. Uma imagem de satélite captada ao amanhecer sobre o deserto sírio mostra algo que nenhum analista de informações queria voltar a ver. Uma coluna de blindados que se estende por quilómetros, avançando lentamente em direção ao planalto do Golã. A pergunta que agora atravessa todos os gabinetes de crise, de Tel Aviv a Washington, é simples e aterradora. Quantas horas faltam até que este movimento silencioso se transforme numa guerra aberta no Médio Oriente? Nas últimas 48 horas, satélites de reconhecimento captaram o que serviços de informações ocidentais descrevem como a maior movimentação de tropas terrestres iranianas de que há registro. As imagens mostram colunas de tanques Zulfikar, o orgulho da indústria militar iraniana, avançando por estradas secundárias através do território sírio, escoltadas por transportes blindados de pessoal carregados de combatentes. O destino não deixa margem para dúvidas. A linha do Golã, a fronteira mais sensível de todo o tabuleiro geopolítico da região. Segundo estimativas dos serviços de informações israelitas, a força reunida pelos guardas revolucionários e pelas milícias xiitas aliadas, incluindo combatentes do Hezbollah e de grupos apoiados por Teherão no Iraque, ronda os 100 mil homens. Um número que por si só já seria motivo de alarme. Mas é o contexto que transforma este número numa bomba relógio. Teherão apressou-se a explicar tudo isto com uma única palavra: exercício. O regime batizou a operação de Defensor de Jerusalém e insiste que se trata de manobras conjuntas de rotina entre a Guarda Revolucionária e os seus aliados regionais. Nenhum ataque está planeado, dizem os porta-vozes iranianos. É apenas um treino. Mas acreditariam vocês, sinceramente, que se trata apenas de um exercício se fossem os generais responsáveis pela defesa de Israel e vissem 100 mil homens e centenas de blindados a mover-se exatamente na direção da vossa fronteira? O comando do exército israelita, o Tzahal, não acreditou. Horas depois de as primeiras imagens serem analisadas, foi decretada a mobilização das reservas de primeira linha. Milhares de reservistas convocados de um dia para o outro, deixando empregos, famílias e rotinas para se apresentarem em bases espalhadas por todo o país. Para muitos destes homens e mulheres, o telefonema veio no meio da noite. Alguns despediram-se dos filhos ainda a dormir. É este o peso silencioso que raramente aparece nas manchetes. Famílias inteiras a viver, de um momento para o outro, sob a sombra de uma guerra que pode ou não chegar a acontecer. Nos quartéis generais de informações militares, em salas sem janelas iluminadas apenas por ecrãs, analistas cruzam imagens de satélite com interseções de comunicações e relatórios de agentes no terreno. Os movimentos das colunas de blindados através da Síria não parecem aleatórios. Seguem rotas que evitam zonas urbanas, aproveitam a cobertura noturna e passam junto a posições sírias equipadas com sistemas de defesa antiaérea russos, S-300, o que dificulta qualquer vigilância aérea mais próxima. Para os analistas israelitas, este padrão de deslocamento não é o de um exercício. É o de uma força que se prepara para atacar e que não quer ser detetada antes de estar pronta. Ao amanhecer do dia seguinte, a Força Aérea Israelita colocou em alerta máximo os seus esquadrões de caças F-35I e F-16I, as aeronaves mais avançadas do seu arsenal. Bases aéreas em todo o território entraram em rotação de patrulhas contínuas junto à fronteira com o Líbano e a Síria. Foi então que aconteceu o que muitos temiam e poucos queriam admitir em voz alta: o primeiro ataque. Segundo fontes militares israelitas, um grupo de caças F-35I, aproveitando a sua baixa detecção por radar, atacou preventivamente várias colunas de blindados iranianos que se aproximavam da zona tampão junto ao Golã. As bombas guiadas destruíram, segundo Tel Aviv, dezenas de veículos, incluindo pelo menos 22 tanques Zulfikar e um número indeterminado de transportes blindados de pessoal. O governo israelita justificou a ação como autodefesa preventiva, alegando que as colunas já tinham cruzado uma linha considerada inaceitável em termos de proximidade à fronteira.
Foi Israel, portanto, quem desferiu o primeiro golpe direto nesta escalada, um ataque aéreo lançado antes que a força iraniana e as milícias aliadas alcançassem posições de onde pudessem, na avaliação do Tzal, lançar uma invasão em larga escala. Acreditam que Israel teve razão em atacar primeiro, sem esperar para confirmar se tratava realmente apenas de um exercício? Ou será que este ataque preventivo é, no fundo, o que transformou manobras militares numa guerra real? A resposta não é simples. E talvez seja precisamente essa a pergunta que mais divide quem acompanha este conflito à distância. A resposta de Teherão não demorou. Menos de 6 horas depois do ataque israelita, sirenes de alerta antimísseis começaram a soar em cidades norte e no centro de Israel. O Irão lançou uma vaga combinada de mísseis balísticos Shahab e Fateh, complementada por dezenas de drones de ataque Shahed, lançados a partir de território sírio e iraquiano. As baterias de defesa antimísseis israelitas, a cúpula de ferro e a funda de David entraram imediatamente em ação, interceptando a maior parte das ameaças no ar. Ainda assim, alguns mísseis atravessaram as defesas. Um deles atingiu uma zona residencial perto de Haifa, causando a morte de 7 civis e ferindo mais de 30 pessoas. Outro impacto, numa base militar no norte, matou 4 soldados israelitas e destruiu instalações de apoio logístico. As imagens que começaram a circular nas horas seguintes mostravam algo que qualquer pessoa reconhece, independentemente da língua que fala ou do país onde vive. Famílias a correr para abrigos subterrâneos no meio da noite. Pais a carregar filhos ainda de pijama. Avós que já tinham vivido conflitos anteriores a repetir, com uma calma cansada, os gestos que sabiam de memória. Em Tel Aviv, em Haifa, em Kiryat Shmona, milhares de pessoas passaram noites inteiras em caves e estações de metro transformadas em abrigos improvisados. Do outro lado da fronteira, em cidades sírias próximas das rotas percorridas pelas colunas iranianas, aconteceu praticamente o mesmo. Civis sem qualquer ligação direta ao conflito, apanhados no meio de uma escalada que não escolheram e não conseguem controlar. Há algo profundamente perturbador nesta imagem repetida em ambos os lados da fronteira. Crianças a dormir em corredores de betão, enquanto lá fora o céu se ilumina com interseções de mísseis. Independentemente de quem começou, independentemente de quem tem razão nos argumentos políticos, são sempre os mesmos rostos que pagam o preço mais alto. Já pensaram no que fariam se fosse o vosso bairro debaixo daquelas sirenes, sem saber se o próximo alarme seria apenas um exercício ou um momento real? No terceiro dia de escalada, o conflito expandiu-se para o mar. A marinha israelita posicionou lanchas lança-míssil e, segundo fontes de defesa, pelo menos um destroyer junto à costa do Mediterrâneo Oriental para impedir qualquer reforço marítimo do Irão através de embarcações que pudessem transportar armamento adicional para o Líbano ou para a Síria. Houve um breve confronto naval, quando uma lancha rápida de origem iraniana se aproximou de forma considerada hostil de uma unidade israelita. O incidente terminou com o afundamento da embarcação iraniana, sem baixas confirmadas do lado israelita. Este episódio reforçou a percepção de que o conflito já não se limitava a uma fronteira específica, estava a espalhar-se por múltiplas frentes em simultâneo. Nos dias seguintes, os combates terrestres intensificaram-se junto ao planalto do Golã. Unidades blindadas israelitas, apoiadas por artilharia e ataques aéreos de precisão, entram em confronto direto com as forças avançadas dos guardas revolucionários e das milícias xiitas aliadas. Relatos do terreno descrevem batalhas de blindados travadas a curta distância, onde a superioridade tecnológica israelita conseguiu deter parte do avanço das colunas iranianas, antes que estas alcançassem posições mais próximas do território israelita. Ainda assim, o custo humano foi elevado dos dois lados. Estimativas independentes apontam para mais de 340 mortos entre as forças iranianas e milícias aliadas, e pelo menos 58 soldados israelitas mortos, além de 14 aeronaves e drones abatidos ao longo dos primeiros 5 dias de combate. Enquanto isto acontecia no terreno, os gabinetes diplomáticos de todo o mundo entram em atividade frenética.
Os Estados Unidos anunciaram o reforço da sua presença naval no Mediterrâneo Oriental com o envio de um grupo de porta-aviões, reafirmando o apoio a Israel, exigindo a retirada imediata das forças iranianas do território sírio. A Rússia adotou uma postura mais cautelosa, apelando à contenção de ambas as partes, mas evitando qualquer condenação direta do Irão, um sinal lido por analistas como prova da relação estratégica que Moscovo mantém com Teherão. Nas Nações Unidas, o Conselho de Segurança reuniu-se em sessão de emergência, mas terminou sem resolução conjunta, dividido entre posições ocidentais e abstenções de outros membros permanentes. Os países do Golfo Pérsico, sobretudo a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, emitiram comunicados cautelos, apelando à desescalada, mas sem esconder a preocupação com o crescimento da influência iraniana tão próximo das suas próprias fronteiras. Quem, na vossa opinião, tem mais responsabilidade nesta escalada? Quem lançou o primeiro ataque aéreo? Ou quem reuniu 100 mil homens junto a uma fronteira e chamou a isso apenas um exercício? É uma pergunta que não tem resposta fácil, e talvez seja precisamente por isso que continua a dividir opiniões em cada notícia publicada sobre este conflito. À medida que os dias passavam, tornou-se cada vez mais difícil separar factos de propaganda. Teherão continuava a insistir que a Operação Defensor de Jerusalém nunca teve intenção ofensiva e que foi o ataque preventivo israelita que transformou um exercício de rotina numa guerra real. Tel Aviv, por sua vez, mantinha a posição de que as imagens de satélite, a rota das colunas através da Síria e a proximidade de 100 mil combatentes junto ao Golã não deixavam alternativa senão agir antes que fosse tarde demais. Nenhuma das duas narrativas convence totalmente quem observa de fora, e talvez essa seja a verdade mais desconfortável de todas. Raramente existe um lado inteiramente inocente, e quase sempre existem milhares de pessoas comuns que não escolheram nada disto. Passada uma semana do início da escalada, a linha da frente junto ao Golã estabilizou-se, sem que nenhum dos lados tivesse conseguido um avanço decisivo. As colunas iranianas remanescentes recuaram parcialmente para posições mais defensivas dentro da Síria, enquanto o exército israelita reforçava as suas posições ao longo da fronteira, mantendo a mobilização das reservas em vigor. Analistas militares descrevem esta fase como um impasse tenso, onde qualquer novo incidente poderia reacender todo o conflito numa escala ainda maior. Para milhões de famílias em Israel, na Síria e em todo o Médio Oriente, os dias seguintes trouxeram uma espécie de calma amarga, mas nenhuma sensação real de segurança. As sirenes deixaram de soar com a mesma frequência, mas continuam ali, prontas para recomeçar em qualquer momento. Fica por responder a pergunta que verdadeiramente importa. Será que aquilo que os satélites captaram naquela madrugada foi o início evitável de uma guerra? Ou o primeiro capítulo de um conflito que, de uma forma ou de outra, já estava destinado a acontecer? Cada nova imagem de satélite, cada novo comunicado de Teherão ou de Tel Aviv, continua a alimentar essa mesma incerteza. E enquanto os líderes mundiais discutem cessar fogos em salas fechadas, são sempre as mesmas famílias, dos dois lados da fronteira, que continuam a olhar para o céu, à espera de saber se a próxima sirene será apenas mais um exercício, ou, finalmente, o momento que todos temiam.